Gernan, bom dia e bom dia para você que está junto aqui com a gente. É um caso revoltante. A gente passou a manhã buscando informações a respeito desse caso, ouvindo testemunhas. Gernan, um menino de apenas 10 meses de vida, uma criança indefesa. Ela chegou numa unidade de saúde do bairro de Peixinhos, em Olinda, cheia de hematomas no rostinho, também na barriguinha, de acordo com informações de testemunhas. O que é que aconteceu? Ontem à tarde, por volta das 3h30 da tarde, vizinhos, moradores ali de Jardim Brasil 2, viram duas mulheres pedindo socorro, pedindo para que eles ajudassem ali no socorro a uma criança. Eles conheceram logo essas mulheres e identificaram também a criança. Naquele momento, a prioridade era socorrer essa criança. Eu até conversei com a pessoa responsável pelo socorro. Ela pegou o menininho nos braços, colocou em cima de uma moto e correu para a unidade de saúde. A história que chegou lá para os médicos foi de que essa criança tinha caído, mas os médicos, com aquele olhar mais delicado, com aquele olhar mais atento, esses médicos observaram que as lesões não se tratavam de lesões por quedas, e sim por maus tratos. Na própria unidade de saúde, a polícia foi acionada. A mãe biológica dessa criança e a companheira dela foram detidas e levadas para a delegacia do Varadouro. Elas passaram a noite lá na delegacia. De acordo com uma nota da Polícia Civil de Pernambuco, são duas mulheres de 36 anos e na delegacia elas já teriam contado outra história. Uma disse que a outra teria batido levemente nesse bebê. Levemente, para um médico, apontar maus tratos fica um pouco complicado. Os policiais desconfiaram também dessa história. As duas foram autuadas em flagrante por maus tratos, lesão corporal e também tortura. São crimes de violência doméstica e familiar. Gernan, a nossa equipe esteve no local onde tudo aconteceu e os relatos dos vizinhos são fortes. Eles contaram, que sempre ouviam, vez ou outra, a criança chorando. E ontem, quando viram a criança ensanguentada, eles ficaram assustados. Mas naquele momento era hora de socorrer esse menino. A gente tem uma fala da pessoa que foi responsável por realizar esse socorro. Eu adianto que a polícia investiga o caso, viu? Mas essa pessoa conversou com a nossa equipe, é um pedreiro, e ele até se emocionou um pouco em contar o que é que viu ontem. Vamos conferir. Você estava aqui na hora com o que aconteceu? Não, no momento eu estava na minha residência, Aí escutei a zoada do socorro, Apartamento a madrasta que sempre estava com a criança e a mãe, Aí eu peguei esse avoquei do meu local, da minha casa, da minha residência e fui lá ver essa zoada, onde era. Como eu olhei, eu vi que era no apartamento de uma vizinha minha. Aí como eu subi, já me deparei já com um vizinho meu desesperado, querendo pedir um socorro, querendo pedir um carro, tudinho. Aí como eu fui o RR-3536, que é primeiro socorro, aí eu tinha noção como... Aí como eu vi, ela estava na mão da madrasta, tentando reanimar, tentando ajudar, E a mãe já estava no meio da rua pedindo socorro, gritando por aí, querendo socorro para ajudar. Aí foi na hora que eu disse, me dá ele. Aí ela me deu ele. Como ela me deu ele, eu botei ele na minha mãozinha, eu comecei a dar uma batidinha nele, ele braçou assim, ele pegou já. Aí já botei ele aqui no meu peitinho, já comecei a enxugar ele. Aí arrumaram um pano, uma toalhinha, enrolei ele na toalhinha. Aí disse meu amigo, meu filho, vamos de moto, porque daqui que chega algum carro para socorrer essa criança, do jeito que ela tá, não vai ter condição não. Ele estava muito machucado ou sangrando? Não, ele estava um pouco saindo sangue aqui nele, um pouco de sangue saindo aqui, que eu acho que já tinha uma feridinha aqui, ele estava um pouco saindo sangue aqui, e estava um pouco mole, Ele estava um pouco mole. Aí foi na hora que eu comecei a dar uma massagem nele, botei ele aqui, comecei dando massagem nele, para ele sempre reanimando, ele dando um... Aí eu fico com medo, tu não morre não, tu é guerreiro, não morre não. Aí foi que ele foi, aí eu botei na moto, aí meu amigo, a gente botou lá no meio, a gente vamos levar, a gente botou lá no meio, eu botei a criança aqui, fui e segurando ele aqui nele, a gente pegou e foi. Como chegou em Peixinho, aí o ponto médico lá botou lá e já segurou a UPA já, porque como eu fui prestando socorro,
para saber que eu tinha algum envolvimento de que eu era família ou não. Eu disse, não, eu sou vizinho, só fui prestar o socorro só. Aí foi como a médica pegou lá, alegou que aquilo ali não foi uma questão de que estava dormindo, que caiu. Não... Aí disse lá, eu peguei e disse, eu não sei, eu sei que eu prestei o socorro, que eu vou ser pai, que minha mãe está com 8 meses, foi uma criança, é um ser humano de defesa. Eu peguei e só fiz meu papel de socorrer. Vai ser como pai, você vai ser pai, você vê numa cena como essa, uma criança quase morta nos seus braços. Rapaz, foi uma questão que, pô, só Deus mesmo para contar essa história aí, que para acostar meu coração, que eu fiquei muito nervoso no momento que eu estava socorrendo a criança e no momento como um amigo que ele estava pilotando a moto, porque é aquele tário que meu pai sempre me ensinou. A gente está socorrendo a criança, mas que a gente também não tiver calma, termina a gente também se prejudicando e morrendo todo mundo. Tá entendendo? Aí foi na hora que a gente teve calma para levar essa criança, mas eu pensava que ela morreu nas minhas mãos, viu? Que ela tava muito... permaneceu lá na unidade de saúde? A criança foi transferida para outra unidade? Para restauração. Para restauração. Fiquei lá, aí fiquei lá tudinho, aí fiquei lá para ver a criança, né, para ver como ela reagiu, mas graças a Deus, aí o atendimento médico aí de Peixinho foi muito bom, todo mundo ficou em cima dela, todo mundo dando apoio, todo mundo chorando, como vê a criança, todo mundo chorando, aí deram aquele apoio, assistência, a criança começou a se reanimar, botaram ele na maquininha, no oxigênio, ele começou a reanimar, aí eu fiquei lá, aí depois eu perguntei pro céu que a gente podia ir embora, porque começou a discussão das duas lá, que é a outra jogando para cima de Angélica, quando começou a discussão, aí eles pegaram e me liberaram. Diego, sem dizer nomes, a mãe teria acusado, então, a própria companheira? Foi, a própria companheira. E a companheira vivia mais na rua, trabalhando, fazendo as olhinhas dela, entendeu? Vendendo verdura lá no negócio dela, comprando. Ela que mais ficava em casa, a mãe, entendeu? A mãe que ficava mais em casa, a outra ficava mais trabalhando, fazendo as olhinhas dela, entendeu? Ela disse que a companheira, então, teria agredido. Foi, para saber tanto que a companheira que tivesse agredido ou não, né? A companheira não tinha ido para a UPA, a companheira foi para a UPA, ela desesperada. Foi na hora que o pessoal segurou ela e botou ela para dentro, para acochar ela. Deixa a polícia investigar. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fiquei na minha residência, como foi em 7 horas, vieram o Costela me buscar na minha residência aqui, pode dar por lá. O Costela veio aqui na minha residência, aí eu peguei e fui lá e expliquei, no mesmo jeito que eu estou explicando a vocês aqui, né? Que aconteceu esse fato aí, tudinho, eu dei meu socorro, sou vizinho, ninguém pode prestar socorro a uma criança, e nem é um ser humano, que todo mundo é ser humano, não pode não prestar socorro, e graças a Deus eu tenho esse curso que eu fiz na construção civil, que como eu trabalho em altura, a gente faz esse curso, né? Eu peguei, dei socorro, expliquei na delegacia, tudinho, aí o delegado pegou, me ouviu, aí pegou, fiquei lá esperando até 1 hora da manhã, aí assinei lá o negócio e vim embora, aí as duas ficou lá. Veja, confusão onde todas moram, ali em Jardim Brasil 2, Olinda. Confusão na unidade de saúde para onde a criança foi levada, em Peixinhos, e também na delegacia. Em cada local, praticamente uma versão diferente foi apresentada. Agora, esse homem que realizou esse socorro foi praticamente um anjo da guarda para essa criança. Ele é pedreiro, diz que já tinha feito um curso de primeiros socorros. Quando ele viu a criança já roxinha, ele pensou se tratar de um engasgo. Ele até fez uma manobra justamente para desengasgar ali a criança, mas ele percebeu que o rostinho estava sujo de sangue. Então ele pensou logo em realizar o socorro. Do local onde eles estavam para a unidade de saúde de Peixinhos, era bem perto, né? Então ele colocou a criança na moto, a companheira da mãe biológica dessa criança também acompanhou e todos foram para essa unidade de saúde a fim de tentar salvar a vida do bebê de apenas 10 meses de vida. Devido ali às gravidades desses ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Restauração. A gente ainda não tem o estado de saúde dessa criança, até porque, neste momento, é tudo muito sigiloso, já que a polícia está investigando e se trata aí de uma pessoa totalmente indefesa, não tem nem ciência do que está passando, começando a vida agora sendo vítima de violência doméstica, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco. Agora eu adianto para você que os moradores lá do mesmo local onde essas mulheres moram, eles ficaram revoltados com tudo o que aconteceu, porque a cena foi muito forte. A cena dessa criança sendo socorrida, ensanguentada, um bebê de 10 meses. Eu conversei com outras pessoas, com outros vizinhos que também relataram esse momento de desespero. Vamos assistir. Sangue pela boca e pelo nariz. Eu estava na minha casa fazendo
os meus afazeres. Foi quando eu vi ela pedindo socorro, aí eu perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que o bebê dela estava dormindo e quando foi ver ele já estava desacordado. Daí eu disse a ela, pegue ele, vamos me socorrer, né? Só que eu já cheguei lá, já tinha ajuda dos outros vizinhos. A gente foi até... O outro vizinho também perguntou se ele poderia prestar socorro, só que ele não estava em casa, estava no trabalho. E o outro companheiro foi prestar socorro. O menino estava geladinho, estava molhado, estava bem molinho, bastante molinho e cheio de sangue pelo rosto. Achava que ele ia morrer? Achei. Estava muito molinho. Você achava que aquilo poderia ter sido alguma queda? Rapaz, para falar a verdade, não. Em algum momento, elas chegaram a dizer o que é que tinha acontecido com essa criança? Não, semana passada ela disse que ele estava com febre, pediu até algum remédio a mim para dar ele, só que eu me recusei e questionei ela para levar para o hospital, só que ela disse que não podia levar para o hospital porque primeiro o conselho tutelar ia bater, então ela já sabia de alguma coisa e ele ia ficar internado. Ela disse que não tinha condição de ficar com ele internado. Chamou a atenção o peso dele? Chamou. Ele pesa quanto? Ele é bem maguinho, viu? Para a idade dele, ele não está no peso ideal, não. Vocês desconfiavam de alguma coisa, de maus tratos? Não, a gente não desconfiava não, até porque elas conversavam com a gente aqui pela calçada, só que a gente não desconfiava que ela podia fazer isso com o menino. O bebê andava até por aqui, com os outros filhos dela, de toquinha, arrumadinho, nem parecia, a gente nem desconfiava. Só foi na hora mesmo, quando a gente foi prestar socorro, que a gente viu, né, a situação do bebê. E eu fiquei bastante abalada. E a história que ele pesava 4 quilos, como é que vocês descobriram isso? Parece que foi o hospital que informou que ele pesava 4 quilos. Para um bebê de 10 meses, pelo que eu estou sabendo que ele tem 10 meses, ele pesava 4 quilos e é um peso de recém-nascido, né? Ele era prematuro? Nasceu prematuro, segundo as informações delas, né? Veja, de acordo com o relato dessa vizinha, esse bebê nasceu prematuro, estava bastante magrinho. Ela que segura uma criança no braço, que não é a criança, né, vítima desse ato de violência, é um parente dela. E ela fez até o comparativo, né? Ela disse, olha, esse bebê aqui tem praticamente o mesmo tempo de vida e ele, olha como ele está. E o outro, ele estava bem magrinho, aparentando ter pelo menos 4 quilos. São informações que a gente está apurando. Mas essa vizinha também falou aí que a família, a mãe biológica e a companheira dela tinham medo aí do conselho tutelar em outros momentos. Pelo menos foi o que a gente observou nessa conversa, né? Mas eu adianto para você que está em casa que essa mulher tem outros filhos, que o conselho tutelar já está atuando nesse caso, juntamente com a Polícia Civil de Pernambuco. Porque no próprio hospital, assim que a criança chegou no hospital, os médicos desconfiaram logo, justamente por causa das lesões. A informação repassada para os médicos é que ele teria caído, foi uma queda, se machucou, mas os médicos analisaram e viram que não eram lesões de queda, e sim lesões de agressão. Então a polícia foi acionada, essas duas mulheres, elas têm 36 anos, são suspeitas de terem agredido aí essa criança, de acordo com a polícia. Elas foram levadas lá para a delegacia do Varadouro, passaram a noite, prestaram depoimento e passaram a noite lá na delegacia. Hoje pela manhã, as duas saíram justamente para passar por audiência de custódia, onde vai definir o futuro dessas duas, se elas vão responder em liberdade ou não. A gente aguarda o resultado da audiência de custódia. Mas a nossa equipe esteve na delegacia e questionou elas duas, até mesmo para a gente entender o que é que aconteceu e o que é que elas tinham a dizer. Eu adianto que elas ficaram caladas. Vamos conferir um trechinho? O que é que aconteceu? Por que fizeram isso? Por que fizeram isso com a criança? 10 meses apenas? Vou entrar aqui, sim. Fazendo
usa, mas sei que a galera não usa. Dentro da viatura. Pode ser que não. O meu tá tranquilo aqui. São questionamentos, né? São perguntas que todos queriam saber a resposta, apesar de que nada justifica uma agressão. A gente está tratando o caso como agressão porque a própria Polícia Civil de Pernambuco enviou uma nota aqui, ó, para a nossa equipe. Eu vou ler essa nota para vocês, falando sobre a autuação delas duas. A polícia disse que elas foram presas em flagrante delito por meio da Delegacia Seccional de Olinda. São duas mulheres com 36 anos cada. As autoras foram autuadas por maus tratos, por violência doméstica familiar, lesão corporal também por violência doméstica familiar e tortura, após serem encontradas em uma residência lá no bairro de Peixinhos com essa criança. A nota ainda diz que, segundo as autoras, uma delas teria dado tapas leves na vítima. E aí elas foram levadas para a delegacia. Veja que essa nota, inclusive, traz uma outra informação de que na delegacia, em depoimento, uma disse que a outra teria batido de forma leve numa criança. Gente, a gente sabe que um bebê é muito frágil. Um bebê de 10 meses de vida tem aquela fragilidade, né? Não se deve bater aí na criança, principalmente num bebê. E aí, em depoimento, uma teria dito que a outra bateu levemente na criança. Mas, ao que tudo indica, os policiais que conversaram com a nossa equipe sem gravar entrevista, que viram fotos, que viram a cena, relataram que visivelmente não se tratava de uma batida leve ali na criança, e sim de agressões, contanto que o próprio delegado, a própria Polícia Civil, entendeu o caso como maus tratos, lesão corporal e também tortura. É por isso que existe também todo um cuidado com esse caso, porque se refere a uma criança menor de idade, uma criança indefesa. O Conselho Tutelar aqui de Olinda também atua nesse caso para a proteção dessa criança. Ela está acompanhada no Hospital da Restauração, né? Então, o Conselho atua para a proteção dessa criança e proteção das demais crianças, já que essa mulher tem outros filhos. Eu também conversei com outros vizinhos. É porque a história, ela se espalhou ali na localidade. Um vizinho que ouviu, outros também relataram que sempre ouviam o bebê chorando, mas nunca desconfiaram de maus tratos. É por isso que é preciso estar sempre atento. Tem mais uma fala que a gente pode conferir aí dessa vizinha falando, e daqui a pouco a gente traz o relato aí dessa vizinha dizendo que ouvia do apartamento dela alguns barulhos, um choro, e ela não desconfiava de nada. Eu tenho novidades sobre esse caso. A gente volta daqui a pouco, viu, Gernan?